hipertensão e a diabetes são doenças que atingem grande parte da população. Aqui em Manaus, um pesquisador da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, está detectando nas plantas fatores que possam auxiliar no combate dessas doenças. Confira! Encontrar nas plantas fatores que possam comprovar cientificamente a eficácia de algumas espécies usadas por comunidades do interior do Amazonas no tratamento de doenças como diabetes e hipertensão levou um pesquisador da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, a dar início a um estudo intitulado Plantas amazônicas com efeitos inibidores sobre enzimas-chave na hipertensão e diabetes. Plantas que já se conhece o efeito, que sabe que são efetivas, né, e que teria uma boa aceitabilidade pela população. Então, a ideia do grupo é realmente consolidar a informação da atividade da planta, né, e criar ou formular medicamentos que sejam seguros, né, que tenham uma segurança no uso e com efetividade. O pedra úmica A, ou também conhecida como insulina vegetal, né? Essa espécie foi encontrada nessa espécie a inibição de uma enzima chamada glucosidase, que é uma enzima que, na verdade, metaboliza carboidratos, e a inibição dessa enzima faz com que o carboidrato não seja metabolizado, no caso o açúcar, a glicose não seja absorvida e, consequentemente, isso pode reduzir a glicemia, que seria um dos indicativos para a atividade antidiabética, por exemplo. Também foi encontrado que ela inibe uma outra enzima chamada enzima conversora de angiotensina, ECA, que poderia levar a um mecanismo antihipertensivo. Então, a gente, em cima da inibição encontrada pelo extrato na enzima, a gente vai para os modelos animais, onde a gente induz a diabetes, induz a hipertensão e testa no animal para saber se esse efeito é reproduzido no animal, entendeu? Além dessa espécie, o jucá, é também chamado de, na verdade o nome científico é Celsaphenia ferrea. Tem uma outra espécie também que a gente já estudou e já comprovou efeitos relacionados ao diabetes também, Bissonia japorensis, também chamada como saratudo, uma espécie muito usada aqui na região. O interessante é que normalmente quando a gente testa no laboratório, a gente consegue encontrar uma fundamentação científica para aquele uso. Acaba encontrando algum efeito que, de certa forma, comprova aquela utilização popular. Doutor em biotecnologia, ele ressalta que a criação de um medicamento fitoterápico exige várias etapas, que vão desde o plantio das espécies aos testes clínicos. Então você tem a fase de domesticação da espécie, onde é feito um plantio, né, dessa espécie, numa colaboração que a gente tem com a Embrapa. Após isso é feito todo um trabalho de preparação da matéria-prima vegetal, que a gente chama, né, que são folhas ou raízes ou galhos, dependendo da espécie, onde é feito a conversão dessa matéria vegetal em uma droga vegetal, que no caso é um extrato seco, né, é feito um processo de pulverização desse material, extração, onde se gera um extrato seco padronizado, que é como se fosse o princípio ativo do fármaco, né? Esse extrato seco, ele então passa a uma série de testes biológicos, onde se vai testar a eficácia e a segurança, a toxicologia desse material. Essa é a fase onde o meu grupo específico mais atua, testando isso em modelos in vitro ou em modelos in vivo, usando animais de laboratório, onde nessa fase a gente induz a doença no animal. Por exemplo, se eu quero tratar diabetes, eu vou induzir diabetes no animal e tratar com esse extrato seco, que é o fármaco, para saber se ele responde, o animal doente responde a esse tratamento com essa matéria-prima. Se é hipertensão, eu vou induzir uma hipertensão no animal, tratar com o extrato e observar se há uma redução da hipertensão arterial. A pesquisa está na etapa de validação pré-clínica, ou seja, quando o estudo está sendo feito em animais. A próxima etapa é a viabilização de formulações para que o estudo seja feito em seres humanos. Com cerca de 8 anos de estudo, a equipe acredita que daqui a 3 anos a pesquisa esteja no desenvolvimento da formulação de uma das espécies ou na execução de testes em seres humanos. Formulação onde se faz
criar uma entidade farmacológica, farmacêutica, né? Uma draga, um comprimido, que isso possa estar disponível para a população usar de uma forma segura. E, na verdade, após essa fase da formulação, volta-se para testes clínicos, aí sim já em seres humanos, para se permitir, né, se garantir que aquela formulação feita a partir da droga vegetal, ela vai ter uma eficácia quando isso for para o mercado. O pesquisador afirma que as pessoas possuem uma certa resistência aos medicamentos tradicionais. Fato esse que direciona, na maioria das vezes, a escolha por produtos naturais. É que existe uma disseminação muito fraca do uso de fitoterápicos entre a própria comunidade médica. Então, muitos médicos acabam não receitando também porque não conhecem, porque não tem conhecimento científico sobre a espécie, porque isso não é divulgado, né? Isso dificulta um pouco esse uso. O nosso grupo ele tenta justamente validar o uso, né, das plantas e produzir, chegar talvez daqui a algum tempo, em produtos que sejam seguros, porque no momento que isso estiver na drogaria ou na farmácia como uma cápsula, ela só vai estar ali se realmente for indicado que há segurança e eficácia naquele uso. As plantas, elas são medicamentos, e qualquer medicamento, de preferência, ele deve ser utilizado com a orientação de um médico. E às vezes também não é porque ele fez o efeito para uma pessoa que na outra pessoa o efeito vai ser o mesmo. Às vezes aquela outra pessoa ela é muito mais suscetível a um efeito tóxico, por exemplo. É lógico que o uso popular, uma planta que já foi utilizada há 200 anos, vem sendo utilizada, a ideia de que ela seja segura é relativamente fácil de aceitar, né? Eventualmente, se aquela pessoa, por exemplo, tem uma doença renal ou tem uma doença hepática, isso pode induzir a uma toxicidade, a um efeito tóxico e ser muito prejudicial para aquela pessoa que utiliza. O Planeta Amazônia está terminando, mas se você quiser rever essa ou outras matérias, é só acessar a nossa página na internet, facebook.com/Planeta Amazônia, ou ainda o maior acervo de vídeos sobre a região amazônica em www.amazonsat.com.br. Aproveite e nos envie a sua sugestão de pauta sobre ciência, tecnologia e inovação para o e-mail planetaamazônia@amazonsat.com.br. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima!